Então, são bactérias que são estudadas para serem produzidas aquela quantidade ali que a gente precisa para ter uma boa fermentação, uma boa inoculação. Porque no processo de fermentação vai ocorrer esse crescimento de micro-organismos, tanto os desejáveis e os indesejáveis. Porém, nos inoculantes vão ter bactérias selecionadas que vão crescer ali, que vão ajudar no processo fermentativo. Vamos dizer assim, que os inoculantes trabalham com bactérias selecionadas. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui, de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Silovax Ultra. Mais eficiência no silo, mais desempenho no coxo. Um produto Vaccinova. Rumenzin. Tradição que gera confiança. Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o médico veterinário José Otávio Botelho, que é coordenador técnico de silagem da Vaccinova. José, obrigado aí por ter aceitado o convite. Hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, né? Vamos tentar aí manter dentro de uns 50 minutos o nosso episódio, porque eu acho que se deixar a gente passa longe disso. Mas brincadeira à parte, José, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui gravando conosco no Mais Rumen Podcast. Obrigado, Daniel. Agradecer a todos da Rumen Podcast pelo convite, né, pela parceria junto à Vaccinova. Gosto, você já me apresentou, meu nome é José Otávio, eu sou médico veterinário. Comecei a carreira, né, de médico veterinário em Patrocínio. Eu sou de Patrocínio, Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, uma região bem farturenta em produção de leite, também aí ligado bem à produção de silagem. Eu comecei a faculdade na Unicerp, localizada em Patrocínio mesmo, em 2016, onde eu tive a finalização dela no ano de 2020. Então, a partir de 2020, eu já estava formado como veterinário, já atuando na área, principalmente na minha carreira acadêmica. Eu vim acompanhando muitos veterinários nas regiões, com bastante estágio. A partir da minha formação, já me encaminhei para o setor comercial. Trabalhei durante um ano pela empresa comercial na região de Patrocínio, uma revenda, que trabalhava com todas as partes de produtos veterinários, tanto na parte de nutrição e sanidade. A partir desse período que eu fiquei por um ano, eu entrei para o laboratório da Vaccinova, que hoje eu atuo como coordenador técnico da linha de silagem e linha leite, todo o território brasileiro. Nos meus primeiros 3 anos, eu era promotor na região do Alto Paranaíba, fazendo desempenho ali de promotoria a campo pelo laboratório. Há um ano e meio estou como coordenador técnico. A partir que a Vaccinova começou a trabalhar com a linha de silagem, me adaptei bastante com essa linha, né? Então, hoje eu estou atuando como coordenador desde o sul do Brasil até o norte, então acompanhando aí diversas regiões que a gente pode acompanhar ali o dia a dia do produtor, principalmente na produção de silagem. Então, hoje minha função é dar esse aporte técnico para as principais fazendas que a gente tem como
clientes, né, vamos dizer assim, que a gente consegue dar todo aquele suporte, principalmente suporte para os técnicos que acompanham o campo, que a gente sabe que a produção de silagem ela passa por vários detalhes e que esses detalhes eles são imprescindíveis, né, para a produção da silagem, que detalhes que a gente consegue consertar todo um problema que pode acarrear ali a produção de silagem que é feita para o ano todo. Então, esse lado a lado com o produtor, ele é bastante importante, principalmente para nós que trabalham com a Vaccinova, que trabalha junto com o produtor. Ele é muito importante para a gente estar ali adequando uma melhor produção, né? Tanto de silagem, pensando principalmente em silagem, e produção de leite ou produção de carne, que hoje a produção de silagem basicamente ela é feita, né? Uhum. Perfeito. Na tua fala, eu até grifei aqui que você usou a palavra detalhes, mas antes disso, José, agora indo para o final do ano de 2025, nas nossas retrospectivas do Spotify, a gente percebe que a maioria do nosso público, você que está nos ouvindo, né, uma parcela majoritária são médicos veterinários e zootecnistas, seja formados ou em formação. E até um tempo atrás eu dava aula na veterinária também, e aí normalmente as matérias de forragens não são tão curtas, né? Então eu imagino que para você também, né, foi um desafio, mas que dentro de um sistema de produção animal, muitas vezes, né, eu sigo conversando com os alunos, né, sem fazer defesa de nenhum sistema, mas nos sistemas confinados, muitas vezes a silagem de milho, por exemplo, ou outra silagem, né, representa 50% do que o animal come. E aí entra justamente nesse ponto que você comentou, né, José, que, bom, você constrói a lavoura ao longo de 4, 5 meses, mas aí tem o dia da colheita, e muitas vezes aquela colheita ali é uma silagem que é produzida e o resultado daquele dia segue sendo fornecido praticamente o ano todo, O ano né? todo, Então, né? então, assim, é uma data, né? Talvez se tivesse que elencar, quem sabe, o dia mais importante das propriedades, né? Especialmente em propriedades que são confinadas. Não sei se você concorda comigo, mas o dia da produção, né? De silagem é um dia chave, né? Porque tem um poder de impactar ao longo dos outros, né? Claro, quando tem uma safrinha menos, né? Mas Uhum. tem o poder de impactar por um longo período, né? E como hoje a nutrição, dentro das propriedades, tanto de leite e de corte, ela corresponde a uma porcentagem muito alta no valor de custo, né? Se a Sim. gente pegar em base aí, pode variar entre 50% até 70% da porcentagem de custo de uma fazenda. E a silagem, ela está incluída nesse custo. Então, se a gente for parar para pensar, como se diz, o pontapé inicial dentro de uma fazenda, além de outros pontos que são essenciais, a silagem praticamente seria o pontapé inicial mesmo, né? Para a gente ter um bom rendimento, uma boa lucratividade dentro da cadeia, tanto de leite na cadeia de corte. Silovax Ultra é o novo inoculante de alta performance da Vaccinova, desenvolvido para elevar a qualidade e a estabilidade das silagens. Com cepa exclusiva e alta concentração de Lactobacillus buchneri, Silovax Ultra otimiza a fermentação, reduz a temperatura de painel e do alimento no coxo, e entrega silagens mais seguras e com melhor aproveitamento nutricional. Silovax Ultra, a ciência da alta concentração aplicada ao resultado do seu rebanho. Um produto Vaccinova. Perfeito. E se fôssemos falar de silagem, bom, dá para começar em correção de pH, depois com adubação potássica, depois condução da lavoura, né, adubação nitrogenada em cobertura, uma série de pontos, né? Mas, bom, vamos imaginar que tudo isso, né, José, aconteceu e aí nós chegamos no dia, né, de produzir de fato a silagem. Acho que é um ponto pacífico aí entre a literatura, com alguma variação entre 32%, 35%, 37% de matéria seca, orbita, né, nesse valor, mas eu acho que seria muito interessante se nós conseguíssemos usar aqui a tua expertise para você, óbvio, se você quiser falar sobre essa questão da matéria seca, mas eu acho que o ponto central, José, para você compartilhar aí com os nossos ouvintes, está. E aí, colhi lá, vamos usar a silagem de milho como exemplo, né? Colhi o meu milho, né, fiz o processo, processei,
né, essa massa, levei para o silo, cobri. A partir daí, a partir do momento que eu não vejo mais aquela massa ensilada, o que que vai acontecer, né, no interior daquele silo? Esse aí é um ponto bastante importante, né? Quando a gente fala, voltando um pouquinho antes de responder o que acontece no processo fermentativo, que é Perfeito. um ponto muito interessante, que é o ponto de colheita, né? O ponto de colheita é o pontapé inicial para a produção da silagem. Quando a gente avalia ali o teor de matéria seca daquele material que a gente que a gente vai ensilar, sendo ele milho, capim, sorgo ou outros tipos de vegetais, né? É que para a gente ter uma boa fermentação, na teoria, todo aquele material ele tem que ter pelo menos 30% de matéria seca para ter uma fermentação adequada. Ou seja, se eu tenho 30% de matéria seca, eu teria que ter 70%, eu tenho 70% de umidade. Então, o teor de matéria seca seria a umidade que aquela planta ela vai ter. Que isso vai ser um fator que pode ali ajudar na questão da fermentação. Quando eu tenho um material, às vezes, muito úmido, vamos supor, um material com 25%, 26% de matéria seca, eu vou correr o risco de crescer micro-organismos desejáveis na fermentação. Então, o ponto ideal de matéria seca, daquele material que a gente vai ensilar, ele seria que ter ali, no mínimo, 30% de matéria seca. E quando a gente pega diferentes tipos de forragens, a gente tem a matéria seca ideal que vai ser ali para uma boa fermentação. Por exemplo, se a gente falar na silagem de milho, né, que é a mais comum hoje no Brasil, se a gente pensar, a gente tem que pensar também até a máquina que a gente vai utilizar. Quando a gente usa, por exemplo, uma máquina de arrasto, né, que seria aquelas ensiladeiras, que nas regiões que não tem a presença de automotriz, a gente teria que ter um material um pouco mais úmido para não dificultar muito a picagem daquele material, que a gente pode colher o milho em torno de 30%, 35%. Quando eu pego ali o milho e ser ensilado ser cortado com uma automotriz, pode ser entre 32% a 38% de matéria seca que eu vou ter uma boa fermentação. Antigamente, né, a gente gosta muito de comentar sobre isso e a gente vê muito isso a campo. Os produtores utilizam muito a questão do ponto do milho, né, vamos dizer assim, através da linha do leite, né, analisando como está aquela linha do leite. Mas como no Brasil, cada vez mais a gente não vem utilizando mais esse método de analisar ali somente a linha do leite, porque no Brasil a gente tem diferentes tipos de híbridos, né, sementes de milho diferentes, que pode secar ali, às vezes, o grão mais rápido e ter muitas folhas verdes, às vezes secar a folha demais e ainda o grão está mais úmido. Isso aí, a minha matéria seca, não sei como ela vai estar. Então, só analisando ali o grão, eu não consigo saber se aquele milho ele vai estar no ponto ideal. O grão hoje, para olhar a linha do leite, ele nos direciona se aquela matéria seca ela está chegando no ponto ideal, né? E a campo, às vezes, o produtor ele não utiliza da ferramenta que é analisar a matéria seca, né? Que a gente consegue avaliar essa matéria seca por métodos que a gente consegue avaliar a campo. Antes do momento da colheita, a gente vai coletar amostras para avaliar como está essa matéria seca. Mas, enfim, a partir disso, né, do ponto de fermentação, a gente tem que saber que esse vegetal ele tem que estar acima de 30% de matéria seca. Se ele estiver abaixo que isso, a gente corre risco ali para fermentação da silagem. Depois que a gente colheu ali na matéria seca ideal, né, no ponto de corte ideal. Só me permite fazer, acho que agora você vai entrar no silo, mas isso aí me levantou uma outra questão, José, quem sabe você possa comentar conosco. Por exemplo, bom, de 30% a 35% de matéria seca, nós estamos falando numa janela de aproximadamente, eu sei que é muito, né, que pode variar entre híbridos, né, mas nós estamos falando de uma janela de aproximadamente quantos dias? Essa variável de porcentagem, né, ela vai depender muito do clima e da localidade, né, onde que a gente vai estar ali ensilando. Por exemplo, se a gente pegar as regiões extremas do Brasil, o norte do Brasil, que em épocas de colheita é em épocas de calor, essa variação ela pode chegar de 1 até 2% de variável, se a gente pensar aí numa silagem de milho, por exemplo. Quando a gente pega uma região sul,
sudeste, por exemplo, essa variação ela pode ser de 0,5% a 1% por dia. Então, por exemplo, se naquele momento ali, no dia 15, eu coletei a amostra, ela está 32%, e eu vou começar a colher só daqui 5 dias, eu posso ter uma variância ali de aumento da matéria seca de 1 a 2%, que eu vou ter dessa variância. Então, posso ter um percentual aí, dependendo da região, vamos dizer, numa variável aí de 0,5% a 1% o dia, dependendo aí a localidade que vai ser essa produção de silagem, né? Se for em regiões mais calorentas, que o extremo, o norte ali do Brasil, principalmente, que aí o calor vai ser mais intenso, eu posso perder um percentual por dia. Quando eu pegar regiões que não é tão calor, regiões mais frias, um percentual de 0,5%. Pensando em silagem de milho, né? Quando eu penso em silagem de capim, essa variância pode ser mais ou menos igual. Uhum. Perfeito. Então, vamos imaginar se é uma região do Sudeste, por exemplo, se for meio ponto percentual por dia, numa faixa entre 30 e 35, daria no máximo uma janela de 10 dias. 10 Né? dias. Não, perfeito. Não, tá bem, é só porque eu acho que esse é um ponto prático, né, e interessante, porque, bom, às vezes a pessoa não tem possibilidade de fazer a matéria seca todo dia, mas que se fizer hoje, né, pode ter um indicativo, né, bom, de como vai estar nos próximos dias. Mas perfeito, era só para fechar isso, e agora vamos olhar para dentro do silo. O que acontece lá e quem são os agentes responsáveis por transformar esse milho moído, essa massa ensilada em silagem? Quando a gente fala do processo fermentativo, né, que é um ponto imprescindível ali na produção da silagem, né, que a silagem, ela, quando a gente fala do conceito da silagem, é uma fermentação anaeróbica, que a gente fechou ali o silo, vai começar o processo de fermentação. Como que ele ocorre, né? Através de carboidratos solúveis e a ausência de oxigênio. Então, por isso que a gente fala que o conceito de silagem é a ausência de oxigênio. Quando eu tenho esses dois fatores alinhados, né, a ausência de oxigênio mais a presença de carboidratos solúveis, geralmente os carboidratos solúveis são os silagens que têm a presença de grãos, que têm a melhor fermentação, eu começo uma fermentação lática, né, através de bactérias láticas, que essas bactérias láticas, né, ela faz a fermentação lática e produz o ácido lático. Então, esse ácido lático, que é um ácido bastante forte, um ácido que tem uma importância muito grande ali na silagem, que a principal função dele é reduzir o pH da silagem. Geralmente, quando a gente corta uma forragem, ela está num pH em torno de 6, e quando a gente faz a produção da silagem, a gente quer que esse pH ele seja reduzido em torno de 4. Para quê? Para que as bactérias, tanto as benéficas e as maléficas, sejam inativadas. Porque se eu ter esse pH em torno de 6, eu deixo ali o meio propício para o crescimento de micro-organismos indesejáveis. Então, por isso que a redução do pH, quanto mais rápido ele for, melhor vai ser a minha fermentação. Quando eu falo de fermentação anaeróbica, né? Então, assim, bem resumido, né, vamos dizer assim, a principal função ali quando a gente fecha o silo é ocorrer a fermentação para a produção de bactérias láticas, que essas bactérias láticas têm a função de produzir ácido lático, que esse ácido lático vai reduzir o pH e deixando ali um meio estável para uma fermentação adequada, né? Perfeito. E na tua fala você comentou sobre, bom, bactérias benéficas e maléficas. Bom, então quer dizer que não só daquelas que são bactérias desejáveis há naquela massa ensilada. Há bactérias que estão ali não para produzir ácido lático, estão para fazer o quê? Para degradar esses componentes, né? E aí, por exemplo, acelerar esse processo de abaixamento do pH, se isso facilita ou diminui essa deterioração? A fermentação, né, é um ponto muito importante, igual você comentou, né, dessas bactérias indesejáveis, né? Todas essas bactérias, para ter a boa fermentação, ela depende dos nutrientes da silagem, né? Ela vai consumir carboidrato, ela vai consumir um pouco ali até de proteína, às vezes, na própria fermentação. Então, quando a gente tem esses micro-organismos indesejáveis, né, que seriam essas bactérias que não é desejáveis, né, as maléficas, um exemplo muito comum é a Clostridium, né, a clostridiose,
que é um tipo de bactéria que ela cresce muito na fermentação, então, e ela cresce principalmente com pH mais alto, por isso que uma das principais funções de reduzir o pH é não deixar crescer esse tipo de bactéria, principalmente o Clostridium. E as enterobactérias, que são bactérias também maléficas, que vão ali deteriorar o silo, que vão consumir aqueles nutrientes presentes na planta. Então, por isso que a redução do pH ela é importante para que essas bactérias maléficas, esses micro-organismos indesejáveis, não estejam ali consumindo os nutrientes presentes na planta. Perfeito. Perfeito, José. Então, assim, dá para dizer que o material depois de ensilado, ele nunca vai ser tão bom quanto o material que foi ensilado, porque alguma perda vai existir. Assim, a planta, com todo o valor nutritivo que ela tem, quando ela passa por um processo de conservação, né? Lembrando que o processo de conservação ele vai ter perdas fermentativas, é normal ocorrer nesse processo. Geralmente essa perda ela pode estar estimada em torno de 15 a 22%, é variável, então é de acordo com ali o processo, tamanho de partícula, matéria seca, compactação, vedação, tempo de abertura, tudo isso impacta, né, nesse processo de perdas, mas o processo em si fermentativo, como as bactérias benéficas e também as maléficas ali, os micro-organismos indesejáveis crescem, eles dependem dos nutrientes presentes na planta. Então, ele consome esses nutrientes, então tem as perdas fermentativas. Então, é normal todo o vegetal, né, toda aquela cultura que a gente escolheu, ela vai perder um pouco do valor nutritivo no processo de fermentação. Porque justamente usou o combustível foi os carboidratos solúveis para produzir ácido e conservar, né? Justamente. É o que a Perfeito. gente fala da fermentação, né? A fermentação, Sim, na história quando a gente fala ali o conceito bioquímico dela, é um processo anaeróbico que ela vai transformar uma substância em outra, ainda com energia, né? Produzida a partir de micro-organismos. O que seria isso, né? As bactérias presentes ali, esses micro-organismos presentes, vai transformar em ácido lático. Esse ácido lático ele é importantíssimo na hora da produção da fermentação. E ela vai depender desses, vamos dizer assim, desse cardápio que a silagem vai estar disponibilizando ali na fermentação. perfeito. Acho que o termo cardápio ficou bem, uma metáfora assim, né, que facilita para entender. E nós já falamos, você citou as enterobactérias, os Clostridium, que seriam as maléficas, e pensando em benéficas, né, os grupos de bactérias que fermentam, eles são divididos em dois, bactérias homofermentativas e heterofermentativas. O que são esses dois grupos e o que difere um do outro? Essas bactérias elas têm os papéis fundamentais, né, tanto na fermentação e na oxidação, que é pós-abertura, né? Quando a gente classifica essas bactérias do processo fermentativo, a gente tem as bactérias homoláticas, né, ou as homofermentativas, que são aquelas primeiras bactérias que vão começar a agir para a produção ali de ácido lático. Então, aquele fator que a gente fala, ausência de oxigênio e produção de carboidrato, vai ser que essas bactérias começam a ser produzidas e essas bactérias homoláticas elas têm a função de produzir ácido lático e reduzir o pH. Então essas são as principais funções das bactérias homoláticas. E quando a gente fala das bactérias heteroláticas, a gente tem essas bactérias têm as funções na pós-abertura da silagem de manter estabilidade, que a gente fala aeróbica, que quando a gente abre o silo, a gente tem a presença de oxigênio, né? Como na fermentação, no processo de silagem, a gente não quer oxigênio, mas quando a gente abre, a gente dispõe a silagem ali a presença do oxigênio, então a gente tem que ter essas bactérias heterofermentativas agindo para ter uma boa estabilidade, não deixando ali a gente ter a perda do processo do pós-abertura. Então essas bactérias vão ajudar bastante para essa estabilidade da silagem. Uma das principais bactérias, né, quando a gente fala em estabilidade, né, hoje a gente que tem mais estudos relacionados sobre ela é a Lactobacillus buchaneri, né, que é uma bactéria que ela está classificada como heterofermentativa. Por que essa bactéria ela é tão importante? Tem tantos estudos sobre ela. Apesar dela ser uma bactéria homofermentativa, né,
ela também acaba que ajuda na fermentação, no processo ali de produzir ácido acético. Quando a gente fala no processo de fermentação, a gente falou do principal ácido produzido, que é o ácido lático, mas a gente tem outros ácidos que são importantes. Um dos principais é o ácido acético que ela produz. Esse ácido acético, a gente fala que ele trabalha como se fosse um fungicida, porque o ácido acético, quando a gente, voltando um pouco ali no processo de fermentação, a levedura, por exemplo, ela sempre vai crescer desde o momento da fermentação até a abertura. E se a gente tiver levedura, essa levedura vai estar consumindo os nutrientes presentes na planta. O ácido acético, ele tem a função de reduzir o ácido lático. Por que isso no pós-abertura é interessante? Porque quando eu tenho muita levedura, essa levedura ela vai estar crescendo, a levedura ela se alimenta daquele ácido lático que foi produzido na fermentação. Então, o ácido acético, ele vai ajudar a reduzir esse ácido lático. Então, eu não vou deixar um banquete, né? Até o professor Dr. Rafael, o Dr. Silage, ele comenta muito sobre isso, né? Que ele não vai deixar um banquete para as leveduras poder crescer, porque o ácido acético, ele vai agir inibindo ali um pouco o crescimento do ácido lático. Porque quando eu tenho ácido lático demais em excesso no pós-abertura, com a presença de leveduras, essas leveduras vão começar a proliferar mais ainda e trazendo ali malefícios para a silagem, né? Desde tanto visual e também na questão nutritiva da planta. Então, por isso que essas bactérias, principalmente a Lactobacillus bucchanan, é um tipo de bactéria que ela interfere muito tanto na produção da fermentação, então é como se diria assim, uma bactéria que tem ação de duas funções, né? Homoláticas e heterofermentativa. Ela é classificada como heterofermentativa, porém ela tem ação na fermentação. Perfeito. E aí, de tudo isso e todos esses ácidos que você comentou, são produzidos por bactérias. E bactérias, elas estão na planta, elas estão no solo, elas estão nas nossas mãos. E como garantir, né, que dentro do silo, não vou dizer que 100% da fermentação seja feita por bactérias desejáveis, mas para tentar oportunizar com que essas bactérias, elas estejam em maioria, né, dentro do silo, né, nesse momento em que a forragem é ensilada. É esse o papel dos inoculantes, né, o principal? Ou aí, além disso, né, eu queria entender, bom, qual que é a perspectiva e qual que é o papel do inoculante dentro de toda essa fermentação, né, dessa massa ensilada? Como a gente falou a respeito de fermentação, né, e tudo que ocorre ali, bem resumido em questão dos processos de ensilagem, como ocorrem os processos fermentativos, a gente viu que tudo isso depende de micro-organismos, de bactérias, né? E o inoculante em si, ele é um produto, né, feito de bactérias. Hoje no Brasil a gente trabalha com, vamos dizer, dois tipos de produtos, que são os produtos considerados combo, que é quando a gente tem bactérias homo e heterofermentativas. Então a gente fala dos inoculantes combos, e a gente tem os inoculantes individuais, que não seria considerado como combos, que eles trabalham somente com uma classe de bactérias, que no mercado a gente tem inoculantes que trabalham só com homofermentativas, ou se não só com heterofermentativa. A Vaccinova mesmo, ela trabalha com dois produtos, pensando ali um produto como combo, que é o Silovax, e o Silovax Ultra, que é um produto que não é combo, que ele é só produto produzido só com Lactobacillus bucchanan, então é uma bactéria heterofermentativa, e cada um é direcionado com a determinado tipo de silagem que vai fazer ali, que o produtor vai fazer cada tipo de silagem. Então a gente consegue posicionar o produto, né, o inoculante em si, em determinado tipo de forragem com determinado desafio do produtor. Cada um vai ser selecionado para cada tipo de desafio que vai ter ali a propriedade, né? Se é propriedade de corte, de leite, dependente do que for, qual tipo de forragem, a gente consegue posicionar o produto de acordo com a necessidade ali do produtor. Mas em si, o inoculante, ele é feito de bactérias que vão ajudar tanto no processo fermentativo, e lembrando, né, que todas essas bactérias que a gente tem nos inoculantes, que no mercado tem, né, as bactérias homo e heterofermentativas, são bactérias selecionadas, cepas selecionadas, que conseguem multiplicar
ali, tendo autoconcentração de unidade formadora de colônia por grama de silagem, né? Então, são bactérias que são estudadas para serem produzidas aquela quantidade ali que a gente precisa para ter uma boa fermentação, uma boa inoculação. Porque no processo de fermentação vai ocorrer esse crescimento de micro-organismos, tanto os desejáveis e os indesejáveis. Porém, nos inoculantes vão ter bactérias selecionadas que vão crescer ali, que vão ajudar no processo fermentativo. Vamos dizer assim que os inoculantes trabalham com bactérias selecionadas. Perfeito. Para aumentar a carga daquilo que é desejável, né, dentro Isso. do... Não, perfeito. E aí eu gostei que na tua fala você falou sobre essa questão de posicionamento. Então vamos imaginar um cenário onde o desafio do produtor, né, ele vai fazer uma silagem com... a gente pode pensar em milho, então poderia pensar numa silagem, né, que tivesse um teor de umidade mais alto, ou então que ele não conseguisse ter um avanço no painel de silo muito grande. Então, o desafio dele é estabilidade aeróbica após a abertura. Então, se o desafio dele é esse, o posicionamento, né, vai ser para um tipo de bactéria, para um grupo de bactéria em específico. Isso, é um ponto bastante interessante, né? Igual você comentou em relação, assim, como que a gente vai posicionar. Por exemplo, hoje a Vaccinova, ela trabalha com o Silovax Ultra, que é um produto que é com alta concentração de Lactobacillus buchaneri, então é uma bactéria heterofermentativa. Por que a gente trabalha só com essa bactéria heterofermentativa nesse inoculante? Porque é um produto destinado mais para silagem de milho, porque eu já tenho a presença de carboidrato. Lembrando lá atrás no processo de fermentação, né, que eu dependo de 2 fatores, que são a presença de carboidrato mais a ausência de oxigênio bem feita. Eu consigo ter uma fermentação lática boa. Então, o que eu preciso lá na frente? De estabilidade no pós-abertura. E essa estabilidade de pós-abertura eu preciso trabalhar com bactérias heterofermentativas. Então, se eu pegar uma propriedade que tem ali um desafio, às vezes, de umidade do milho, um pouco mais úmido, porém tem alta concentração de amido, que seria ali o carboidrato solúvel, e eu tenho dificuldade ali no consumo, na retirada da silagem, né? Então, quer dizer o quê? Que eu vou ter uma silagem mais exposta ao oxigênio. Eu preciso ter mais alta concentração de bactérias heterofermentativas para ter maior estabilidade. Por que eu preciso ter essa maior estabilidade? Porque quando eu tenho um silo que fica mais exposto ao oxigênio, eu vou carregar ele ao crescimento de micro-organismos desejáveis, como leveduras, fungos, mitotoxinas. Consequentemente, eu tenho um aumento da temperatura, né? Porque todos esses micro-organismos, lembrando, que eles consomem a energia da silagem. Essas energias são os valores, a nutrição da silagem, né? O carboidrato, proteína, e libera calor para o meio. Então, por isso que a minha silagem ela vai estar esquentando. Consequentemente, além do meu valor nutricional, ele está abaixando da silagem, os animais, eles diminuem o consumo. Isso é nítido dentro das fazendas, né? Silagem, quando fica mais tempo exposta, menor é o consumo, porque essa silagem ela está deteriorando, ela está perdendo e o animal consegue sentir isso, que ela não está uma silagem palatável, além de perder em valor nutricional. Então, eu vou ter perda de rendimento tanto na produção de leite, na produção de carne, se eu estiver falando em confinamento, ou até em recria, eu vou ver que os animais não estão desenvolvendo bem, porque essa silagem não está tendo estabilidade no pós-abertura. Então, eu conseguiria trabalhar somente com um produto que teria ali a bactéria heterofermentativa. Já quando eu trabalho com um produto que eu tenho, por exemplo, o inoculante com bactérias homofermentativas, eu encaixaria ele em silagens que eu não tenho alto teor de amido ou alto teor de carboidrato solúvel. Uma silagem de capim, uma silagem de sorgo, uma silagem... O sorgo ele fica no meio a meio ali, mas ainda é um carboidrato muito baixo. Uma silagem de cana-de-açúcar também entraria com bactérias homoláticas, porque eu preciso da produção de ácido lático para reduzir meu pH, então eu consigo ali estar destinando cada produto para determinado tipo de silagem. Perfeito. Então, a necessidade do produtor, né? Perfeito. Não, acho que esses teus exemplos foram super práticos, né? Quando o desafio é a abertura ou então quando o desafio é fazer o pH abaixar, né? Por falta desse substrato. Bom, e aí pensando
pensando nisso, e aí indo até para um caráter bem prático, José. Bom, os inoculantes, eles são para aumentar essa carga bacteriana daquilo que seria desejável, né? Esse é um dos intuitos, pelo que a gente conversou, mas você lá no início comentou em relação a custo alimentar, né? Tem até dentro de alguns dos índices zootécnicos, receita menos custo alimentar, de tanto que a nutrição pesa, digamos assim, nesses sistemas de produção, especialmente de bovinos de corte e de leite confinados. Muito bem. Quanto que os inoculantes em geral custam, né? Seja por hectare, ou não sei se você tem esse dado, por exemplo, por tonelada de matéria seca ou de matéria verde produzida, né? E quem sabe até dentro de um combo, né? Hoje pegando dados de 2024/25, claro, obviamente que o custo da silagem varia muito, né? Dentro pensando em Brasil, mas assim, para tentar fazer uma média, assim, todo o processo produtivo, né, chega próximo a R$ 10.000 por hectare, né? E então, se você pudesse posicionar, bom, os inoculantes, em geral, eles oneram quanto desse processo produtivo? Quando a gente fala do custo do inoculante, né, a gente vê hoje que ele pode variar em torno de 3 a 5%. Vai depender qual tipo de inoculante que o produtor, aquele inoculante vai ser melhor escolhido pelo produtor, então pode variar em torno de 3 a 5%. Quando eu falo Esse 3 a 5%, José, só para explicar, é do custo total de toda a produção da por, lavoura. por tonelada, isso, Ah, 3 a tá. 5% da produção total, né? Então vamos Perfeito. supor assim, se a gente põe em média hoje um hectare de silagem custa em torno de 8 a 10 mil reais, vamos dizer em torno de R$ 300 por tonelada. Vamos pensar numa silagem de milho, que ela pode estar custando aí uma variável entre 220 até R$ 300, vamos, dependendo aí a região que tiver no Brasil, né? Mas entre essa variável de 220 a R$ 300 o preço da tonelada, o inoculante ele vai estar custando em torno de R$ 3 a R$ 6. Então vai depender de qual tipo de inoculante que o produtor vai estar utilizando. Quando a gente pega, por exemplo, hoje a Vaccinova, a gente vai falar de preço que a Vaccinova trabalha, né? Quando a gente pega hoje o custo do Silovax normal, ele é um produto que ele é mais barato, porque a concentração de buquênere é um pouco menor. A gente vai trabalhar com custo aí de R$ 3 por tonelada. Quando a gente pega o Silovax Ultra, com a concentração bem mais elevada, e hoje no mercado é uma das bactérias mais caras para se produzir, então por isso que o preço do produto ele é um pouco mais elevado, a gente vai estar variando o custo aí entre R$ 6 a R$ 7, que corresponde aí a 5, 6% do valor da tonelada. Então, de acordo com o desafio do produtor, o preço do inoculante ele pode ser em torno ali de 3 a 6% da tonelada produzida, tanto da silagem de milho, capim, sorgo. Essa média de porcentagem ela vai estar dentro desse padrão quando a gente fala do custo de inoculação. Perfeito. Eu estava fazendo uma conta aqui, se custar o mínimo que você comentou de R$ 3 por tonelada, né? Se essa tonelada de silagem fornecida, por exemplo, para bovino leiteiro, né, se aumentasse em função do inoculante, digamos assim, 2 litros, né, de leite do rebanho alimentado com isso, pagaria o investimento, né? Então, aproximadamente. E aí, uma outra pergunta prática que me veio aqui é o seguinte: às vezes tem situações em que o produtor consegue ter um planejamento e aí faz a silagem, vamos pensar em milho, consegue deixar aquela silagem estocada, né, por bastante tempo. E há casos, né, em que precisa fazer e precisa usar tão breve quanto possível, né? E aí eu gostaria de saber se os inoculantes têm um papel nisso também em relação a tempo de abertura. José, e aí até vou me permitir fazer um último questionamento também no sentido, e em relação a esses tempos de abertura, há algum ganho
em você antecipar essa abertura de silo, aí eu estou falando de menos de 30 dias, por exemplo, comparado com aquela situação onde a mesma silagem pode ser mantida fechada por 90, 120 dias, 6 meses, enfim, né? Então, só sobre esses dois parâmetros, eu acho que é interessante porque são questões bem práticas, né? Que às vezes a gente acaba se deparando no campo. Tempo de abertura, né? E o papel do inoculante, e também se tem alguma relação entre tempo de estocagem e podemos pensar assim em valor nutricional dessa silagem. Esse é um ponto bastante interessante e uma pergunta muito frequente, né? Principalmente para a gente que acompanha muito o campo. É uma das principais perguntas se com o uso de inoculante eu posso abrir a silagem mais rápido. Isso aí, todo produtor ele pergunta isso, porque a gente sabe que hoje, assim, as fazendas vêm crescendo cada vez mais, vêm conseguindo cada vez mais ali, tá se organizando em questão de produção de silagem, mas a gente vê muito ainda produtor que não consegue ter essa organização no consumo ali de silagem, porque muito produtor aproveita ali, vamos dizer assim, do mercado, ele aproveita o preço do leite, compra mais vaca, ou o preço do leite está ruim, ele vende muita vaca e sobra com muito silo, então a gente tem muitas variáveis dentro dessas possibilidades, mas quando a gente fala de abertura, né, de silagem, principalmente quando a gente fala de silagem de milho, a gente tem que pensar em 2 pontos. Primeiro, né, estabilidade da silagem. O que seria a estabilidade da silagem? É a ausência do oxigênio, redução de pH, ou ao contrário, é a ausência de oxigênio, produção de ácido lático e redução de pH. Isso seria a estabilidade fermentativa. Quando a gente fala isso em silagem de milho, ela pode ocorrer em torno de 14 a 21 dias. Geralmente, assim, os estudos mostram com a forragem, ela pode ser estável com até 14 dias, ela já está estável. Então, essa estabilidade que a gente fala de ausência de oxigênio, produção de ácido lático e redução do pH. Porém, quando a gente fala de disponibilidade de nutriente, né, principalmente pensando no amido, quando a gente fala em silagem de milho, quando a gente não usa inoculante, a disponibilidade de amido presente ali no grão de milho, ele vai ser disponível no rumen do animal a partir de 70, pode variar de 70 a 85 dias. Então, se perguntar qual que é a melhor época para abrir o silo, pensando em silagem de milho, a partir de 90 dias. Porque além de eu ter estabilidade, eu vou ter disponibilidade de amido máximo, que ali o ruminante, o bovino, ele vai estar consumindo aquela silagem e aproveitando o máximo daquele nutriente. E por que isso ocorre? No milho, né, a gente tem, no grão, no amido do milho, a gente tem uma prolamina, que é um tipo de proteína que reveste o amido, e que essa prolamina não deixa o ruminante ali tá digerindo aquele amido presente no milho. E essa prolamina, ela só consegue ser eliminada através da fermentação. E ela precisa de tempo, geralmente em torno, igual eu comentei, de 70, 85 a 90 dias. Quando a gente tem o uso de inoculante, né, principalmente a Lactobacillus buchaneri, por isso que é uma bactéria hoje muito importante, ela tem uma função muito importante nessa diminuição da prolamina, que é a capa que reveste o amido, porque essa bactéria ela faz a produção do ácido acético, e o ácido acético ele age sobre essa prolamina. Então, essa prolamina ela vai ser degradada mais rápido. Então, eu consigo abrir minha silagem mais rápido quando eu uso inoculante, por exemplo, a partir de 60 dias. É muito Isso pensando comum. no amido. Isso Porque se pensando na fosse só, disponibilidade de amido. porque se fosse só pensando numa estabilidade de fermentação, isso pode acontecer bem antes. Isso, quando eu falo em estabilidade, né, pensando em estabilidade, quando eu uso inoculante, eu consigo reduzir ali essa estabilidade em 7 a 14 dias, pensando em estabilidade da silagem, né? Lembrando, de novo, que eu gosto muito de mencionar isso, que é a ausência de oxigênio, produção de ácido lático e redução do pH. Quando eu falo em estabilidade, com o uso de inoculante, de 7 a 14 dias, lógico que tem essa variável, porque tudo depende do bom manejo, lembrando que o inoculante, quando a gente usa o inoculante, todo o processo, matéria seca, tamanho de partícula, vedação, compactação,
e o tempo de abertura, ele interfere nessa qualidade da silagem, né? O inoculante, ele vem para diminuir as perdas fermentativas que ocorrem na produção de silagem. Então, quando eu falo de abertura, pensando em estabilidade, usando o inoculante, eu consigo reduzir esse tempo. E quando eu falo em disponibilidade de amido, que vai estar presente principalmente na silagem de milho, eu consigo reduzir esse tempo de abertura também, que seria ali o ideal de 90 dias para 60 dias. E isso é muito nítido, né? Principalmente para quem acompanha muitas fazendas de leite, o produtor que não conseguiu se organizar direito, às vezes ele tem que abrir uma silagem muito rápido, vamos dizer aí, com 30 dias. Ele está fornecendo uma silagem, ele abre uma silagem nova com 30 dias que ficou fermentada, o que acontece? As vacas abaixam a média na hora. Nas primeiras semanas, se a fazenda estava com 35 de média, ela vai baixar para 32, 31 litros de leite por dia, a média ela abaixa, né? Porque a disponibilidade de amido ainda não está máxima. E no decorrer do tempo, passou ali 20 dias, 25 dias, ou no mais exato, 30 dias, o produtor vê que as vacas voltam na média. Aí ele fica procurando se é ração, se é bem-estar, se é manejo, mas tudo isso veio do manejo da silagem, porque a disponibilidade do amido ainda não estava 100%. Então, por isso que é interessante, e isso é nítido, tanto a campo, principalmente em fazenda de leite, mas em fazenda de corte também é nítido quem faz o acompanhamento ali no ganho de peso. Geralmente no confinamento, quando abre o silo, né, um silo novo que abre muito rápido, a gente vê que o desempenho diário ele cai na produção de ganho de peso do animal. Então isso também é nítido tanto na fazenda de leite e na fazenda de corte, que a gente vai ver que a disponibilidade de amido ela impacta diretamente na produção, né? Perfeito, perfeito, José. Eu acho que nós iniciamos a conversa lá um pouco mais, apesar de a gente ter passado rapidamente, né, mas lá na bioquímica da silagem, porque é ela que explica todo o processo, né, de conservação, e eu acho que essa visão nutricional que você trouxe no final, e também essa pergunta prática, que normalmente os produtores, né, nos questionam é isso, bom, preciso abrir com 10 dias, com 14 dias, né? O inoculante vai ajudar ou não? Acho que isso ficou muito interessante. E até um outro ponto que eu achei aqui, uma metáfora bem legal que você utilizou, eu nunca tinha ouvido, que o ácido acético como um fungicida, né? Também achei bacana. José, acho que a gente começou, né, passou rapidamente pela bioquímica, terminou assim, foi cirúrgico nessa questão de digestibilidade, né, de uso do amido e os porquês disso, e eu sei que você roda aí muitos estados do Brasil. Abro um espaço aqui, uma última pergunta, se você tem alguma última mensagem, né, em relação àquilo que a gente conversou, né, e também para falar, enfim, né, de oportunidades, desafios aí do setor comercial dentro, né, desse aspecto, desse contexto de produção de silagem de milho. Não só de silagem de milho, né, mas especialmente, né, acredito que seja a mais comum, né, a silagem de milho que você acaba atuando. Hoje no Brasil, né, pegando de sul ao norte do Brasil, a variância de silagem ela é muito grande. Se a gente pegar as principais regiões hoje que mais produzem silagem, desde a região sul, sudeste e centro-oeste, hoje está o maior volume de silagem, né, produzido, principalmente falando em silagem de milho. Porém, o norte do Brasil, a gente já está vendo um aumento de uma produção de silagem, principalmente a silagem de capim. Ela vem aumentando cada vez mais, derivado ali dos problemas climáticos que vem acontecendo nos últimos anos, né, as secas bem severas. Então, o pessoal está aproveitando ali os dias mais chuvosos, né, as épocas mais chuvosas, para fazer produção de comida. Então, quando a gente fala em silagem, além de melhorar ali o processo nutritivo da planta, também ali pensando em estocar comida para passar as determinadas épocas do ano com maior desafio. Então, o norte do Brasil vem aumentando cada vez mais, não somente produção de capim, mas também produção de silagem, porque os confinamentos cada vez mais vêm aumentando. E pensando no cenário comercial, né,
o cenário comercial, principalmente pensando em aditivo para silagem, como é uma prática que vem aumentando cada vez mais, porque hoje os animais no Brasil vêm sendo confinados. Cada ano que passa, esse número de animais confinados vem sendo aumentado cada vez mais. Então, produção de comida é uma consequência que vai acontecer, que vem aumentando. E a gente vê que esse mercado o mercado ali de inoculante é um mercado que ele vem crescendo cada vez mais, né? E tem um mercado muito grande. Se a gente pegar números hoje, o Brasil em si, os produtores, eles ensilam, pensando no Brasil todo, o que é ensilado, somente 45% do que é ensilado, ele é inoculado. E por quê? Porque hoje o mercado ele é muito grande, né? As empresas ainda não conseguem atingir todo ali o território brasileiro. A gente roda muita fazenda, mas ainda tem muita fazenda para ser atendida. E uma das principais funções nossas é o quê? Trazer essa informação para o produtor, né? Que o inoculante é uma ferramenta que ele deve ser utilizado independente como a silagem ela é feita ou não. Que o inoculante é até uma das mensagens, né, que a gente gosta de deixar, principalmente na palestras que a gente faz aí nos dias de campo, por exemplo, que o inoculante ele é um tipo de produto que ele não é para resolver uma mão de obra mal feita na fazenda. Se a silagem ela está sendo mal feita, o inoculante ele não vai resolver. Então, até uma das minhas funções como coordenador técnico é acompanhar as fazendas que têm essa dificuldade, que a gente acompanha o dia a dia, o passo a passo ali do processo de produção de silagem, porque o inoculante ele tem a principal função preservar os valores bromatológicos da silagem, preservar a nutrição que aquela planta, que aquela forragem ela vai ter, porque o processo fermentativo vai trazer essas perdas. Então, o inoculante ele vai diminuir essas perdas do processo fermentativo. Não somente consertar ali, quando a gente vê alguns produtores, até comenta com a gente que eu não uso inoculante porque eu não tenho perda visual. Eu abro o meu inoculante e eu não tenho nada. Mas ele nunca fez uma análise bromatológica antes e depois de abrir o silo. Então, assim, uma das principais mensagens que a gente menciona é que o inoculante, ele não é só para perda visual. Ele é ali para diminuir as perdas que o processo fermentativo vai estar trazendo para a silagem. Então, é uma ferramenta que o custo-benefício, que a gente nem fala de custo, né? Que a gente fala de investimento, que é um investimento que o produtor faz que lá na frente ele vai estar colhendo, tanto em perdas visuais que podem ajudar, mas não que necessariamente que vai consertar o problema ali do produtor, que às vezes ele colhe com a matéria seca errada, ele não faz o tamanho de partícula ideal, ele não compacta bem. Se ele usar um inoculante, ele vai continuar tendo as perdas fermentativas dele. Então, quando a gente fala do uso do inoculante, aqui a câmera deu uma caidinha, mas quando a gente fala do uso do inoculante, ele é para ajudar ali nas perdas, diminuir as perdas fermentativas. Então, ele é uma ferramenta que vai estar alinhada ali com o produtor fazer uma boa silagem para o ano ali que ele vai estar fazendo essa silagem, né? Perfeito. Ótimo, José. Eu acho que aí ficou um fechamento e esses números que você trouxe aí também desse mercado, né, do quão amplo ele é, mas do quão, né, o quanta área também falta, né, para ser explorada. E não só, achei interessante que você comentou também, bom, ele não corrige os problemas, né? Então a selagem ela é um acompanhamento técnico e aí mais uma opção dentro dessa caixa de ferramentas que é o inoculante. Para quem quiser lhe encontrar, você ou a empresa, qual é o contato do José Otávio Botelho e como entrar em contato? No Instagram, meu Instagram tá como José Otávio _BS, meu Instagram pessoal, e o da Vaccinova, lá vocês podem encontrar bastante coisa, principalmente na linha de inoculante e saúde animal, Vaccinova BR _pecuária. Perfeito. José, muito obrigado aí pelo teu tempo, né? Para mim foi uma satisfação gravar, é um tempo que eu gosto muito, né, de conversar. Passamos um pouquinho dos 50 minutos aí, como era de se esperar, mas eu acho que ficaram mensagens muito bacanas, né? Obrigado, José. Foi uma satisfação gravar contigo e tenho certeza que os ouvintes vão adorar.
Eu que agradeço, Daniel, pelo convite e a parceria junto com a Vaccinova, né? Em meu nome e em nome da Vaccinova, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui trazendo algumas informações, né, para a gente que roda muito a campo aí, todo o Brasil. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que é um tema que, se a gente parar para conversar, não tem hora, né? Um dia é pouco para a gente falar sobre silagem, né? Perfeito. Muito obrigado, José. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.